Boa noite, irmãos. A paz, paz e glória. Amém? Ô, glória. Glória. Tem glória aí? Nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre a obediência ao Senhor, né? O tema é a obediência ao Senhor. Está em Josué 1, 7. Está assim. Podemos ler? Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui, após a morte de Moisés, Deus falou com Josué que ele ficaria no lugar... Ah, pode se sentar. Gente, ó, só Jesus. Fique à vontade. Após a morte de Moisés, Deus falou com Josué que ele ficaria no lugar de Moisés e que ele não temesse, apenas que ele se esforçasse, tivesse bom ânimo e que ficasse tudo naquilo que estivesse na lei, que ele fizesse, né, tudo aquilo que estivesse na lei, tudo aquilo que Moisés, né, deixou. E ele pediu que Josué fosse obediente e tudo daria certo, né? Nós devemos nos submetermos a Deus, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se rebelar contra Deus é pecado, porque quem não obedece a Deus faz o mal. Quando nos submetemos a Deus, encontramos a verdadeira liberdade para viver bem. Para de tirar foto, hein? Bom. A submissão é obediência e respeito a Deus. É uma atitude que devemos oferecer a Deus de forma espontânea e livre, não por obrigação, mas por humildade e desejo de cooperar com o bem. A obediência é um caminho traçado por Deus para a felicidade humana e não sinônimo de perda de direito ou humilhação. A obediência é um processo na salvação e continua com cada escolha que a pessoa faz para se submeter a Deus. Você, quando se submete ao Espírito Santo, é muito fácil de obedecer a Deus. Quando você se entrega realmente, o Espírito Santo vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. E você vai sendo moldado e transformado, deixando o eu de lado e se concentrando mais nas vontades de Deus. O nosso eu sempre quer se sobressair, mas você, com a ajuda do Espírito Santo, você coloca ele no seu devido lugar. Recebemos a instrução de nos submetermos a Deus em Tiago 4, 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em Efésios, lemos que o cristão devem se submeter uns aos outros no temor de Cristo. Está em Efésios 5, 21. Em Efésios, o apóstolo Pedro escreve: rogo igualmente aos jovens,
Seja submisso ao que são mais velho, no trato um com os outros. Cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes concede sua graça. Está em 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você não se pode submeter a Deus sem humildade. Os mais jovens, têm uma certa dificuldade de ouvir os mais velhos, A gente, agora não, que a minha idade agora eu cheguei nos mais velhos, Mas assim, eu falo por mim mesmo. A gente tem dificuldade de ouvir a nossa mãe, tem dificuldade de ouvir um conselho dos mais velhos, a avó, o pai, a mãe, os tios, eles querem o melhor para seus jovens, E, geralmente, a gente não aceita as instruções dos mais velhos, Eu falo assim que, até mesmo depois de casada, às vezes vem a sogra, vem a mesma mãe falar alguma coisa com você, aí por você achar que você já é casada, que você já tem filho, que você já, você sabe tudo, está por cima de tudo, e não ouve o conselho. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos ouvir os mais velhos, Lá na Bíblia eles falam dos anciãos, que eles até falavam para os reis, pedir conselho, ouvir. Eles tinham, como que a gente fala, gente? Tinha o que dava conselho, aos reis ali. Eu esqueci a palavra agora, que eram os anciãos, daquela época, como é que fala? Os sacerdotes, que eles eram os mais velhos, e ouvia a palavra. Eles sempre tinham alguma coisa que Deus falava com eles também, Os profetas, E essa dificuldade nos leva a não obedecer às autoridades que estão sobre nós, como nossos pais, nossos patrões, nossos pastores, liderança, e isso dificulta você a chegar a certos lugares que você quer chegar. A humildade e a obediência andam juntas. Onde você quer chegar em todas as áreas de sua vida? Aprenda a ouvir seus pais, seus pastores, seus líderes. Tem pessoas que têm dificuldades de pedir ajuda, conselho, às vezes até pede conselho, mas como pode não bater com aquilo que ele está pensando, Ele não ouve, Tem no caso de pessoas da igreja, muitas vezes eles pedem o aconselhamento pastoral, mas eles já vão com a resposta pronta, Eles vão lá pedir o que o pastor, o que a pastora acha, que eles estão passando por certos problemas, querem a ajuda do pastor, aí o pastor, aconselha, fala e tudo, aí eles ficam, mas não é bem assim, eles já vêm prontos, eles querem ajuda, mas eles já vêm com aquela barreira que tem que ser a ajuda que eles querem, não o que Deus está falando, através dos pastores, o conselho que eles estão dando. Então, não é bem assim. A gente tem que aprender a ouvir a Deus, a se submeter a Ele, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para a gente. E, no caso, na igreja, nós temos os nossos pastores que estão acima de nós, cada um de nós tem uma liderança também,
né? Como nós somos líderes, também somos liderados. Então, nós devemos obediência. Nós devemos de submeter aquilo que os nossos líderes estão pedindo, estão, né, nos orientando para que nós venhamos fazer e fazer o melhor, né? Porque nós estamos aqui para servir, né? Não para dizer que eu sou autoridade, eu sei, eu faço. Não é assim, né? Você tem todo um respaldo, você tem, né, a orientação. Primeiro, né, na Bíblia, você vai ler para você entender o que Deus quer de você. E os seus pastores, a sua liderança, vai ajudar você a chegar naquilo que você pretende na sua vida, né? E só através da obediência que você vai crescer na área espiritual. Porque, como fala aqui, se você não for humilde, Deus não se agrada de você. Você tem que se colocar no seu lugar, pedir orientação, ouvir, né? Mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus está falando no momento. Se você pedir o conselho ao seu pastor e à sua pastora, logicamente, eles vão orar e vão dar a resposta. E Deus vai falar através dele, né? E você, logicamente, se você pediu, você tem que acatar, né? Não falar que, mas não é bem assim, eu não quero assim, mas é assim que Deus quer, né? E você tem que ser obediente, porque senão não tem aonde chegar, né? Você não tem como chegar. A obediência exige, primeiro, nos humilhamos e que possamos nos entregar à autoridade de outros. E as Escrituras nos dizem que Deus resiste ao orgulho, que é o oposto da humildade, e a arrogância que promove esse orgulho, né? A arrogância é que promove o orgulho, e Deus não se agrada disso. Portanto, ter um coração humilde e submisso é uma escolha que fazemos. Isso significa que, como cristão renascido, temos que fazer uma escolha diária de submetermos a Deus e o trabalho que o Espírito Santo faz em nós para nos conformar à imagem de Cristo, quer dizer, ficarmos parecidos à imagem de Cristo, né? Deus usará situações em nossas vidas para nos oferecer a oportunidade de nos submetermos a Ele. Em Romanos 8, 28 e 29, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A obediência é uma característica do cristão que reconhece a autoridade espiritual do seu líder. Josué foi assim mesmo, sendo muito jovem, quando começou a seguir Moisés. Ele reconhecia a autoridade que Deus deu a Moisés e obedeceu, né? Predisposição para servir seria muito bom para a igreja se os cristãos se dispusessem a servir como Josué. Deus não chama preguiçoso, nem ocioso, nem pessoas de má vontade e muito menos vaidoso. Em Eclesiastes 9, 10 diz: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vás não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, irmãos,
Quando Deus coloca algo em suas mãos, não fuja. Obedeça, faça com humildade e amor. Deus te recompensará. Não tenha dúvida disso. Amém? Então, nós temos que ser obedientes ao Senhor se nós quisermos chegar em algum lugar, né? Deus, Ele se agrada daquela pessoa que obedece, mesmo que ele não concorde, mas ele obedece, porque ele sabe que o Senhor tem o melhor para nós. E essa é essa pequena palavra que eu tenho nessa noite. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Se você ainda tem certa dificuldade em se submeter, né, em ser obediente em qualquer área de sua vida, né, vem à frente, vamos orar junto, para que Deus também venha quebrar, né, essa parede, né, que a gente coloca para não querer fazer o que o outro está te pedindo, que nós venhamos ser mais humildes, que nós venhamos olhar para o Senhor, não como, o Senhor quer me tirar as coisas, não, mas como Ele sabe o melhor para mim. Ele sabe tudo que eu preciso. Então, peça ao Senhor que te transforme, se você ainda tem certas dificuldades em obedecer. Amém?